Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mega Revisão Geral de Véspera, Banca Inepam, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. Concurso Público Prefeitura Municipal de Santa Isabel. As provas serão realizadas neste próximo domingo, dia 7 de junho de 2026. Veja os locais das provas. Portanto, assistam esta mega revisão geral de véspera com questões de matemática e raciocínio lógico da banca Inepam. Veja os locais das provas nas próximas telas. Edital de convocação para a realização das provas. A prova será realizada no dia 7 de junho de 2026, no período 1, fechamento dos portões às 9 horas. Cargo: professor de educação básica, jornada reduzida. Locais: EMF Oscar Ferreira de Godoy, localizado na rua Fernandes Cardoso, 240, 13 de maio, Santa Isabel, São Paulo. EMF João José de Almeida Filho, localizada na rua João José de Almeida Filho, número 26, Vila Osíris, Santa Isabel. Então, primeiro período, às 9 horas. Segundo período, fechamento dos portões às 13 horas. Cargos: professor de atendimento educacional especializado, professor de educação básica 2 artes, professor de educação física, professor de língua inglesa. Locais de provas: EMF João José de Almeida Filho, localizada na rua João José de Almeida Filho, número 26, Vila Osíris, Santa Isabel. Para a realização das provas, o candidato deverá observar atentamente as informações constantes no edital de abertura das inscrições. O link está na descrição desta videoaula. O candidato deverá comparecer ao local da prova com mínimo 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitido retardatários sob pretexto algum. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido. Cuidado! Primeiro período, segundo período. Não serão aceitos documentos eletrônicos, protocolos, cópia simples ou autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outro documento não constante desse edital. Portanto, vejam no edital os documentos que vocês deverão portar. Bons estudos e assistam esta mega revisão. Questão número 11. Joana possui 2 máquinas de costura. Uma máquina passa por manutenção a cada 12 dias e a outra a cada 16 dias. Se hoje ambas foram revisadas, após quantos dias isso ocorrerá novamente? Temos uma questão de ideia de encontro. Para obter quantos dias ocorrerá a próxima manutenção, que é uma ideia de encontro, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 12 e 18, utilizando o processo das divisões sucessivas, divisão pelos números primos. 2, 3, 5, 7. 12 dividido por 2, 16 dividido por 2, dá 6 e 8. Continuamos dividindo por 2, dá 3 e 4. Dividimos novamente por 2, mantemos o 3, 2, dividimos novamente por 2, mantemos o 3, 1. Agora dividimos pelo próximo número primo, que é 3, 1, 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum, que é o menor número que é divisível simultaneamente por 12 e 16, é exatamente 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, 16, vezes 3,
48 dias. Portanto, a próxima manutenção das duas máquinas de Joana será realizada 48 dias, letra E. Questão número 12. Um reservatório contém 21,4 metros cúbicos de água. Qual esse volume em litros? Temos uma questão de transformação de unidades de capacidade. Lembrando que 1 metro cúbico, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, tem a capacidade de 1000 litros. Portanto, 21,4 metros cúbicos multiplicamos por 1000. 21,4 vezes 1000, 21.400 litros. Letra B. Questão número 13. O número de alunos de uma turma aumentou de 36 para 45. Qual foi o aumento percentual? Questão recorrente sem necessidade de regra de 3 simples. O aumento de 36 para 45 foram 9 alunos. Em porcentagem, basta achar a razão do aumento pela quantidade de alunos anteriores. 9 dividido por 36, 0,25 em forma de índice. Para transformar este índice em porcentagem, nós multiplicamos por 100. 0,25 vezes 100, 25%, letra B. Questão número 14. Um empréstimo de R$99 mil para comprar um carro elétrico foi feito a uma taxa de 4,9 ao mês, durante 16 meses. Qual o valor dos juros? Esta questão aqui é uma questão que deve ter sido cancelada, a não ser que eu esteja lendo alguns dados ilegíveis. Então, veja, R$99 mil, juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 99 mil, taxa 4,9, 16 meses. Portanto, vai ficar exatamente 4,9 centésimos vezes 99 mil vezes 16. Simplificamos 2 zeros com 2 zeros. Os juros vai ser 4,9 vezes 99 mil vezes 16, que dá R$4.851 vezes 16, que dá 77.616. Esse é os juros. Não tem alternativa. O gabarito preliminar indica A. Ou seja, não tem resposta, a não ser que os dados que eu estou vendo aqui sejam outros. No entanto, questão bem simples. Questão número 11. Vejam aqui abaixo o gabarito preliminar publicado pela banca Inepam, cargo analista de patrimônio e almoxarifado. Portanto, vamos para a questão número 11. Durante um estudo sobre a camada de ozônio, um cientista tenta modelar a variação de concentração por meio da seguinte expressão: 5 sobre 4 mais raiz de 3. A forma racionalizada dessa expressão é: muita atenção, a banca Inepam sempre pede questões de racionalização de denominador de uma fração. Então, vejam, eu tenho que multiplicar esta fração aqui, 5 sobre 4 mais raiz de 3, pelo fator racionalizante. Ou seja, eu tenho que multiplicar o numerador 5 e o denominador 4 mais raiz de 3 pelo fator racionalizante, que será 4 menos raiz quadrada de 3.
multiplicamos em cima e embaixo. Fazendo aqui, deixando indicado aqui, eu vou deixar indicado simplesmente. Fica 5 vezes 4 menos raiz de 3. Com essa opção aqui, eu já eliminaria essa alternativa aqui, esta alternativa e esta alternativa. Ficaríamos somente com essas duas, que aparece exatamente 5 vezes 4 menos raiz de 3. Aliás, já matamos a questão. Só pode ser a C. Deixando indicado em cima, embaixo, eu vou aplicar o produto notável. Quadrado de 4 menos o quadrado da raiz quadrada de 3. Quadrado de 4 é 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Simplifica, some a raiz, fica 3. Portanto, 16 menos 3, 13 no denominador. Em cima ficaríamos 5 vezes, parênteses, 4 menos raiz de 3, letra C. Questão recorrente da banca INEPAM. A próxima prova da banca INEPAM será no próximo domingo, dia 3, para a Prefeitura Municipal de Mongaguá, completando as provas que foram realizadas no dia 26. Portanto, muita atenção. Agradeço a colaboração da amiga Elisandra. Questão número 12. Em uma simulação de evacuação em área de guerra, há 6 rotas seguras e 4 rotas de risco. Escolhendo uma rota ao acaso, a probabilidade de escolher uma rota segura é. Questão de probabilidade simples, também recorrente da banca INEPAM. Muita atenção. Lembrando, a probabilidade de um evento é o total de casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Neste caso, os casos possíveis são as rotas 6 seguras, 4 risco. Portanto, eu tenho um total de 10, que será exatamente o denominador embaixo. Os casos favoráveis, no caso, é a escolha de uma rota segura, no caso 6. Portanto, a probabilidade de ter uma rota segura vai ser 6 décimos. 6 décimos, simplificando por 2, eu tenho 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, o resultado é a fração que representa a probabilidade, que é exatamente 3/5. Letra A. Questão número 13. Em uma campanha ambiental, uma cidade reduziu em 8,9% a emissão de poluentes. Se antes eram 170 toneladas, agora são, ou seja, após a redução de 8,9%, restaram. Não precisa fazer regra de 3 simples. Vejam, se a redução foi em 8,9%, significa que ficaram 100% menos 8,9%, que dá 91,1%, que em forma de índice é 0,911. Então, basta simplesmente multiplicar as toneladas iniciais por 0,911, sem necessidade de fazer regra de 3 simples. Portanto, multiplicando 0,911, que é exatamente 91,1% na forma decimal, vezes 170 toneladas, eu tenho 154,87 toneladas. Ou seja, a parte inteira é 154, já eliminamos esta aqui, que está em quilogramas, e esta aqui. Então, vai ser 154 toneladas e alguns quilogramas. Essa parte decimal, 0,87, significa a quantidade em quilogramas. Multiplicamos por 1000.
uma vez que uma tonelada representa 1.000. 0,87 vezes 1.000, 870 quilogramas. Portanto, total, 154 toneladas e 870 quilogramas. Letra D. Questão número 14. Dois caminhões transportam 2,5 toneladas e 1,7 toneladas de alimentos. Também questões de redução de unidades sempre aparecendo na banca INEPAM. A diferença entre o carregamento dos dois caminhões é, então, veja, basta calcular a diferença do maior, que é 2,5 toneladas, menos 1,7, que dá 0,8 toneladas. Se vocês observarem, já eliminamos a primeira opção, a segunda opção, a terceira e a quarta. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas, portanto, multiplicando 0,8 toneladas vezes 1.000, eu tenho que a diferença vai ser 800 quilogramas, 800 quilos. Letra E. Questões bem simples da banca INEPAM. Muita atenção para aqueles que irão fazer a prova no próximo domingo, dia 3 de maio. Questão número 15. Um empréstimo de R$ 253.100 a 0,5% ao mês gerou um juro simples de R$ 32.903. Qual foi o tempo do empréstimo? Questões de juros simples da banca INEPAM sempre aparecem com valores exorbitantes. Vejam, novamente, R$ 253.100. Então, muita atenção. Eu vou fazer o cálculo, logicamente, direto para ganhar o tempo. No dia da prova, vocês façam com muita atenção. Com certeza, teremos uma questão de juros simples com questões de numeração um pouquinho grande. Então, vejam, o juro simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo aqui, eu tenho R$ 253.100 vezes a porcentagem, eu vou transformar em fração, que é exatamente 0,5 sobre 1.000, multiplicado pelo tempo que nós queremos saber. Isso aqui é os juros, 32.903. Por que eu transformo com o denominador 100? Porque dá sempre para simplificar. Corta 2 zeros, 2 zeros. Fica 22.531 vezes meio, a metade, que dá R$ 100.265,50 T, que é igual a R$ 32.903. Portanto, o tempo em meses vai ser R$ 32.903 dividido por R$ 1.265,50. Dividindo isso aqui, dá uma divisão exata, ou seja, 26 meses. Cada 12 meses é um ano, portanto, em 26 meses eu tenho 2 anos e 4 meses. Letra C. 5 questões da banca INEPAM. Excelente revisão para aqueles que irão prestar provas no próximo domingo para o concurso da Câmara Municipal de Mongaguá. Colaborem com o canal do professor Catian, enviando sugestões de questões, enviando provas aplicadas pelas bancas, compartilhando as videoaulas do canal ou usando a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Vejam, questão número 11. Agradecemos a colaboração da nossa amiga Elisandra, que enviou as questões para que nós fizéssemos os comentários. Em uma análise de emissão de gases em regiões de conflito, um índice representado por 19
sobre raiz quadrada de 171. A forma racionalizada é questão recorrente da banca INEPAM. Então, para racionalizar 19 sobre raiz quadrada de 171, vamos primeiramente simplificar 171. Simplificando 171, nós temos 3 elevado ao quadrado, que é 9, vezes 19. O que vai acontecer? Esse 3 elevado ao quadrado, ele vai sair fora da raiz. Então, nós temos exatamente 19 sobre 3 raiz quadrada de 19. Multiplicando 19 sobre 3 raiz de 19 pelo fator racionalizante, que é a raiz quadrada de 19, nós temos 19 vezes raiz quadrada de 19 dividido por 3 raiz de 19 vezes raiz de 19. Raiz de 19 vezes raiz de 19 é 19 raiz de 19 elevado ao quadrado. Como aqui eu tenho raiz quadrada elevado ao quadrado, some o símbolo da raiz. Então fica 19 raiz de 19 dividido por 3 vezes raiz de 19. Simplifica a raiz de 19, temos finalmente a expressão racionalizada. 19 dividido por 3. Letra D. Questão 12. Em um experimento climático, a chance de chover em um dia é 37%. A probabilidade de não chover, que é exatamente o complemento, é. Então, basta simplesmente fazer os 37% da chance de chover, tirando 100%. Então, 100% menos 37%, a chance de não chover, 63%, representado pela letra B. Vejam ao lado aqui o gabarito da banca INEPAM, auxiliar administrativo. 13. Um produto teve aumento de 19% e depois desconto de 19%. O preço final, questão recorrente que vocês não podem errar. Cuidado com as questões de aumento e desconto sucessivos. Então, aumento de 19, desconto de 19, não fica igual, eliminado. Vejam, aumento de 19% é 119%. Desconto de 19 em cima daquele aumento é 0,81. Então, tenho exatamente 1,19, que é o aumento de 19, vezes 0,81, que é o desconto de 19%. Multiplicando isso aqui, eu tenho exatamente 0,99639. Observe que se eu tirar o 100%, o 1 inteiro, menos a porcentagem, vai dar 0,0361, que multiplicado por 100 dá 3,61 de diminuição. Portanto, acredito que houve um erro de digitação. O gabarito oficial apresenta a resposta B, portanto, sem a alternativa correta. Uma área contaminada mede 3 km, que equivalem em hectômetro, medida de comprimento simples. Então, veja, 3 km eu devo transformar em hectômetro. Quilômetro, para chegar em hectômetro, eu caminho para a direita uma casa. Como é medida de comprimento simples, eu multiplico por 10. Portanto, 3 km vezes 10 dá 30 hectômetros. Letra D. Questão número 15.
Um capital de R$ 15.480, aplicado durante 1 ano e 3 meses, gerou juros de R$ 232,20. Qual foi a taxa de juros simples mensal? Questão também recorrente. Vejam, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital, 15.480, tempo, 1 ano e 3 meses, que é 15 meses, transformando tudo em meses, uma vez que ele quer saber a taxa mensal, que eu chamo de I, e os juros, R$ 232,20. Substituindo, eu tenho 15.480 vezes a taxa I, vezes 15, que é o tempo, é igual a R$ 232,20. Multiplicando primeiramente esses dois fatores aqui, eu tenho exatamente 232.200 que é exatamente igual a R$ 232,20. Portanto, a taxa, já na forma de porcentagem, será 232,20 dividido por 232.200, que dá exatamente 0,1%. Já dá o resultado em porcentagem. Letra B. Desculpa, letra B. Desconsidere aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, e vocês que estão inscritos para o concurso, cuja prova será realizada no próximo domingo, continuem no canal, cliquem na playlist Banca Inepam. O link está na descrição da videoaula. Quer colaborar com o meu canal? Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos ou utilize a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Questão número 11. Em um estudo ambiental, a taxa de recuperação da vegetação é dada pela razão entre 15 e raiz quadrada de 425. Qual é a forma racionalizada desta razão? Então, veja, eu tenho a razão 15 dividido por raiz quadrada de 425. Vamos primeiramente simplificar este radical que está no denominador. Fatorando 425, eu tenho 5 elevado ao quadrado, que é 25, vezes 17. Esse 5 ao quadrado aqui, ele sai fora da raiz, uma vez que o índice aqui é 2. Então vai ficar 15 dividido por 5 raiz de 17. Agora vamos racionalizar. Multiplicar esta fração aqui pelo fator racionalizante, que é a raiz quadrada de 17. Então ficaria assim. Antes vamos simplificar. 15 dividido por 5 dá 3 em cima. Então, 3 raiz quadrada de 17. Agora vamos racionalizar. Multiplicar o número de cima por raiz de 17 e o número de baixo por raiz quadrada de 17. Então, nós temos 3 vezes raiz quadrada de 17 dividido por raiz de 17 vezes raiz de 17. Isto aqui multiplicando, eu vou deixar indicado. É raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado. Como aqui eu tenho o índice 2, expoente 2, ele some a raiz. Então fica 3 raiz quadrada de 17 dividido por 17. Exatamente a letra A. Questão número 12. Um dado especial com 12 faces numeradas de 1 a 12 é lançado. Qual a probabilidade de sair o número múltiplo de 5? Questão de probabilidade simples. Então, veja.
A probabilidade de um evento é a divisão entre os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Neste caso aqui, os casos possíveis é o lançamento de um dado com 12 faces, ou seja, de 1 até 12. Então, tenho 12 casos possíveis. Ele quer saber a probabilidade do número múltiplo de 5. Múltiplo de 5, eu tenho 5 e o 10. Então, eu tenho 2. Portanto, a probabilidade de sair um número múltiplo de 5 é a razão entre 2 dividido por 12. Simplificando esta fração aqui por 2, eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 2. 6 era assim. Então, vai ficar 1/6, letra B. Questão número 13. Em uma região afetada por guerra, a população diminuiu de 5.000 para 3.500 habitantes. A redução percentual foi sem regra de 3 simples. Vejam, a redução de 5.000 para 3.500 significa que houve uma redução de, aqui é menos, 1.500 habitantes. Para transformar em porcentagem, basta fazer a razão. A diminuição, que é 1.500, dividido por 5.000. Simplificando esse aqui, efetuando a divisão, dá 3 décimos, ou 0,3. Em porcentagem, multiplicamos por 100. Portanto, 0,3 vezes 100, exatamente 30%, letra E. Questão número 14. 2 caixas de água, cada uma com capacidade de 2.000 litros, possuem a capacidade em metros cúbicos. Então, veja, uma caixa tem 2.000 litros, 2 caixas vai ter 4.000 litros. Sabemos que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, portanto, basta dividir 4.000 litros dividido por 1.000 litros. Efetuando essa divisão, 4.000 dividido por 1.000, eu tenho 4 metros cúbicos. Letra D. Questão número 11. Em um relatório sobre refugiados em área de conflito, um índice é dado por 91 sobre 2 mais raiz quadrada de 7. A forma racionalizada é, lembrando a todos que nós sempre estamos comentando que a banca INEPAM sempre solicita questões de racionalização de denominadores. Portanto, se está em dúvida, envie nos comentários. Não podemos errar. Então, para racionalizar, ou seja, desaparecer com esse denominador irracional, eu devo multiplicar pelo fator racionalizante. Esse fator racionalizante é 2 menos raiz quadrada de 7. Então, multiplicando esta fração aqui por 2 menos raiz de 7, eu tenho exatamente isso aqui. 91 vezes 2 menos raiz quadrada de 7. E o denominador fica 2, vou colocar um parênteses aqui, mais raiz de 7, multiplicado por 2 menos raiz de 7. Em cima eu vou deixar indicado. Embaixo eu vou aplicar aquela propriedade, produto de uma soma por uma diferença, que é o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, e o quadrado de raiz de 7. Quadrado de 2 é 4. Quadrado de raiz de 7 é 7. Então, vai ficar 91 vezes 2 menos raiz de 7, dividido por 4 menos 7. Se vocês observarem,
a única alternativa que aparece isso aqui é a alternativa letra A, porque aqui aparece mais. Portanto, excluído, 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 excluído. 4 menos 7 dá menos 3. Então ficou assim, 91 vezes 2 menos raiz de 7 dividido por menos 3. Esse menos 3 para sumir, eu vou trocar o sinal de 2 e de menos raiz de 7. Então fica 91 menos 2 mais raiz de 7 dividido por 3. Se vocês observarem, essa expressão aqui é equivalente à alternativa letra A, trocando essas duas parcelas. Questão 12. Durante uma campanha de vacinação, a equipe A visita bairros a cada 16 dias e a equipe B a cada 12 dias. Se as equipes começaram as visitas no mesmo dia, após quantos dias as visitas coincidirão novamente? Essa ideia de coincidência, encontro comum, é aquele tradicional questão de mínimo múltiplo comum, sempre recorrente em concursos públicos. Então, veja, o mínimo múltiplo comum de 12 e 16, nós vamos calcular utilizando o método da decomposição em números primos, fazendo a fatoração. Divide pelos primos em ordem, preferencialmente, 2, 3, 5. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 8. Continuo dividindo por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Continuamos dividindo por 2, continua 3 e aqui dá 2. Novamente por 2, continua o 3 e dá 1. Agora dividimos pelo próximo primo, que é o 3. 1, 1. Logo, o próximo encontro acontecerá após o produto desses 5 números primos, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48 dias após o primeiro encontro. Letra B. Agradecemos a colaboração da nossa amiga, que enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Lembrando que essas provas foram aplicadas para a Prefeitura Municipal de Mongaguá. Questão 15. Em uma reconstrução pós-guerra, um investimento de R$ 54.360 rende R$ 2.609,28 de juros simples. Se a taxa foi de 0,8% ao mês, o tempo em meses foi. Questão recorrente da Banca Fundação Instituto INEPAM, sempre apresentando números um pouquinho extravagantes. Vejam, juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui nós temos o capital 54.360, juros 2.609,28 taxa mensal 0,8 mensal, transformando em fração eu tenho 0,8 dividida por 100, queremos saber o tempo. Substituindo aqui eu tenho o capital de R$ 54.300 vezes 0,8 centésimos vezes T igual a R$ 2.609,28, que é exatamente os juros. Simplificando 2 zeros, eu tenho aqui R$ 543,60 vezes 0,8T. Então vai ficar 434,88T igual 2.609,28. Como aqui tem o número inteiro, isso aqui vai dar um
número inteiro, dividindo 2.608,28 dividido por 434,88, eu tenho exatamente 6 meses, que representa a letra B. 5 questões da banca Inepam. Continue no canal, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, e vocês que estão estudando para concursos públicos da banca Inepam e outras bancas, cliquem na playlist Banca Inepam. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Colaborem com o canal do professor Catian, enviando sugestões de questões, enviando provas aplicadas pelas bancas, compartilhando as videoaulas do canal ou usando a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Questão número 13. Em um levantamento sobre temperatura média em uma região afetada por mudanças climáticas, foram registrados 18 graus centígrado, 26 graus centígrado, 28, 24 e 32. A média aritmética entre as temperaturas médias é, lembrando, a média aritmética é a soma das variáveis dividido pela quantidade de variáveis. Eu tenho aqui 5 temperaturas, somando, dividimos por 5. Então vai ficar 18 mais 26 mais 28 mais 24 mais 32 dividido por 5. Somando todas essas medidas em graus, eu tenho exatamente 128 graus centígrados dividido por 5. Efetuando essa divisão, encontro exatamente 25,6 graus centígrado, letra B. Questão número 15. Em uma pesquisa, 68,94% das pessoas aprovam uma medida ambiental. A probabilidade de escolher uma pessoa que não aprova é. Questão também já tem os cálculos, basta calcular o complemento de 100%. Então eu tenho aqui 68,94% aprovam. Logo, o que não aprovam vai ser 100% menos 68,94%, que dá aproximadamente 31,6%. Como aqui não tem essa alternativa, a única correta é a que mais se aproxima, que é 31,3%, letra B. Questão simples. Gostaram? Colaborem com o canal do professor Catian, ativem o sininho, façam suas inscrições, deem um like, e vocês que irão prestar concursos não somente da banca Inepam, cliquem na playlist, o link encontra-se na descrição desta videoaula. Colaborando com o canal do professor Catian, enviando sugestões, enviando provas aplicadas pelas bancas, compartilhando as nossas videoaulas ou utilizando a chave Pix. Agradecemos a colaboração dos pouquíssimos amigos que utilizam a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Então, número 14. Uma ONG aumentou em 30% o número de atendimentos, passando de 190 para, questão simples, 100, regra de 3 simples. Se houve um aumento de 30%, significa que, em porcentagem, o número de atendimentos passou para quantos por cento? 130%. 100% mais 30%. Eu vou transformar isso aqui em forma de índice.
Lembrando, 130% é 130 centésimos. 130 centésimos é 1,30. Então, basta fazer uma continha só, multiplicando 190 vezes 101,30, que é 130%, que dá exatamente 247 atendimentos, letra A. Sem regra de 3 simples. Questão número 11. Uma escola organiza campeonato de xadrez. Um grupo treina a cada 6 dias e outro a cada 8 dias. Se ambos ensaiaram no dia 2 de março, que dia voltarão a ensaiar no mesmo dia? Então, vejam, questão interessante, sempre recorrente em concursos públicos. Para obter quantos dias voltarão a ensaiar juntos, ideia de encontro, nós calculamos o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, utilizando o processo da decomposição simultânea, divisão pelos números primos. Vamos dividir então 6 e 8 pelos números primos, iniciando 2. Então, se eu dividir por 2, que é primo, fica 3 e 4. Continuamos dividindo por 2, fica 3, 2. Continuamos dividindo por 2, continua o 3, que não é divisível por 2, e dá 1. Agora nós dividimos por 3, fica 1 e 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum, que representa os dias, será exatamente o produto desses 4 fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24 dias. Portanto, o próximo ensaio acontecerá 24 dias após o dia de 2 de março. Então, 2 de março mais 24 dias acontecerá exatamente no dia 26 de março, letra E. Questão número 12. Um estudante assiste a uma aula online toda segunda-feira de 1,75 horas, ou seja, o tempo que ele assiste essa aula online. Em 7 segundas-feiras, quanto tempo de aula online ele terá feito em horas e minutos? Vamos calcular direto, em seguida transformamos em horas e minutos. Então, veja, se ele utiliza 1 hora e 75 minutos em um dia, em 7 dias, multiplicamos 1,75 horas vezes 7, dá 12 horas e 25 horas. Esse 25 horas aqui, eu vou transformar em minutos. Portanto, 12 horas, que é a alternativa comum a todas, 0,25 vezes 60 minutos, dá exatamente 15 minutos. Portanto, o tempo que eles permanecem em aula online durante 7 dias é exatamente 12 horas e 15 minutos. Letra A. Questão número 13. Um produto recebeu um desconto de 17% e passou a custar R$ 48,97. Qual é o preço sem desconto? Questão recorrente em concursos públicos. Questão que não podemos errar. Questão de desconto e questão ou aumento. Veja a resolução simples, sem necessidade de regra de 3 simples. Basta observar, se o produto teve um desconto de 17%, em porcentagem, esse produto custa 100% menos 17%, que dá 83%. Logicamente, vocês façam o cálculo direto. Transformando 83% em índice,
83% é 83 centésimos. 83 centésimos é 0,83. Então, basta multiplicar esse valor por 0,83, ou melhor, chamando de x o preço sem desconto, eu vou fazer aquela divisãozinha final. 0,83x é igual a R$ 48,97. Portanto, o produto sem o desconto vai ser maior que R$ 48,97. Efetuando essa divisão, encontramos exatamente o valor do preço sem o desconto, R$ 59,00, representada pela letra D. Questão número 14. Banca Inepam e os seus números extravagantes. Vejam que questão. Um capital de R$ 2.549.549,03 é aplicado a juros simples de 2,4% ao mês durante 10 meses. Qual é o montante final? Então, veja, sabemos que numa capitalização simples, o montante é o capital aplicado, que é esse valor aqui, mais os juros. Portanto, vamos calcular os juros na capitalização simples, que é dado pela expressão capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros, R$ 2.547.003 vezes esse 2,4%, eu vou transformar em forma de índice, para facilitar o cálculo aqui. Então, isso aqui representa exatamente 2,4 centésimos, vezes o tempo que está em meses, 10. Vou simplificar esse 100 com o 10. Corta um zero, conta o zero. Dividindo 2,4 dividido por 10, dá 0,24. Uma casa para a esquerda. Portanto, os juros, R$ 2.549.003 vezes 0,24, que dá exatamente os juros durante 10 meses a uma taxa de 2,4. R$ 611.760,72. Portanto, os juros, esse capital aqui exageradamente grande, mais os juros que nós calculamos aqui do lado direito, que é este valor. Somando R$ 2.549.003 mais R$ 611.760,72, encontramos R$ 3.160.763,72. Letra E. Questão número 11. Uma pessoa deseja comprar um imóvel e recebeu um empréstimo de R$ 50.000 com taxa de juros simples de 3,1% ao mês durante 10 meses. Após esse período, a pessoa conseguiu pagar apenas R$ 65.000 do total devido. Qual foi o valor total da dívida ao final do período e quanto ainda resta pagar? Então, vejam, questão bem interessante. De pronto, nós podemos já eliminar uma das alternativas, ou seja, a letra E, uma vez que ele pagou 65 e aqui está dizendo que ele pagou 15.500. Portanto, eliminamos. Temos, então, mais 4 opções. O montante da dívida é o empréstimo mais os juros. Os juros na capitalização simples é o capital multiplicado pela taxa. Portanto, substituindo, nós temos R$ 50.000 multiplicado por, transformando esse em índice, é 3,1 sobre 100, multiplicado pelo tempo 10 meses.
podemos simplificar 2 zeros do 100, 2 zeros dos 50 mil. Então, os juros pagos foi de R$500 vezes 3,1 vezes 10, multiplicando esses dois fatores aqui, 3,1 vezes 10 dá 31, então nós temos 500 vezes 31. Então, os juros foi de R$15.500. Logo, a dívida da pessoa foi R$50.000 mais R$15.500, que dá exatamente R$65.500. Se vocês observarem a opção, só pode ser a letra A, ou seja, o valor total da dívida, R$65.500, pagou R$60.000, ficou devendo R$500. Acertou? Parabéns. Questão número 12. Em um campeonato escolar, 4 grupos disputam partidas, considerando apenas um jogo. Olha que interessante, um jogo. Entre 2 grupos equilibrados, a probabilidade de vitória é 40%, a de empate é 20%, e a pergunta é: qual a probabilidade de, em um jogo, ocorrer ou vitória de uma das equipes ou empate? Então, veja, em um único jogo, nós temos 3 possibilidades: ou vitória do grupo A, 40%, ou vitória do grupo B, 40%, ou empate. Portanto, este ou aqui na probabilidade significa somar. Então, 40% vitória de A, 40% de vitória de B, ou 20% dá 100%, que é exatamente a certeza. A certeza na probabilidade é exatamente 100 dividido por 100, que dá exatamente 1. Letra E. Parabéns, acertou. 13. Um drone utilizado em monitoramento de áreas de desmatamento percorre uma distância média dada por... A distância é 12 dividido pela raiz quadrada de 3, mais 6 dividido pela raiz quadrada de 12, sabendo que a distância deve ser expressa sem radicais, ou seja, eu devo racionalizar esta expressão. Qual é a forma simplificada de D? Então, vejam, vamos primeiramente simplificar esse denominador raiz quadrada de 12 para transformar da seguinte forma. Então, raiz quadrada de 12 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 dentro da raiz quadrada, 4 vezes 3. Esse 2 aqui sai fora da raiz, então, na forma simplificada, raiz quadrada de 12 é 2 raiz quadrada de 3. Então, temos assim, 12 dividido pela raiz quadrada de 3, mais 6 dividido pelo 2 raiz quadrada de 3. Posso simplificar 6 dividido por 2 dá 3. Então, a expressão ficou assim, 12 dividido pela raiz quadrada de 3, mais 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Como os denominadores são iguais, eu posso somar simplesmente 12 com 3, mantenho o denominador raiz de 13. Agora vou racionalizar, multiplicar esta fração aqui por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar assim, 15 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, fica 15 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Simplificamos 15 dividido por 3, dá 5. Então, o resultado final da distância D é exatamente 5 raiz quadrada de 3, letra A. Acertou? Parabéns. Questão 14. Vejam aqui ao lado o gabarito preliminar da banca Inepam. Durante a Copa, 3 emissoras transmitem reprise de um mesmo jogo
em intervalos regulares, uma a cada 10 horas, então veja, outra a cada 18 horas e uma outra a cada 20 horas. Se todas transmitiram o jogo simultaneamente às 8 horas de um dia, após quanto tempo ocorrerá novamente? Esta questão é uma questão clássica resolvida para achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o tempo de encontro. Independente de ter iniciado às 8 horas, eu vou calcular o menor múltiplo comum desses três números aqui, pelo processo das divisões sucessivas, dividindo pelos números primos. Sempre é conveniente iniciar pelo 2, então fica 5, 9 e 10. Tem divisão por 2? Continuamos. Continua 5, 9, 5. Agora dividimos por 3. Fica 5, mantém 3 e 5. Novamente dividimos por 3. 5, 1, 5. Agora dividimos pelo próximo número primo, que é o 5. Então, o mínimo múltiplo comum desses três números, 10, 18 e 20, ou seja, o menor número que é divisível de 10 por 18 e 20 é exatamente 2 vezes 2, que dá 4, vezes 9, 36, vezes 5, 180 horas. Então, após o início, às 8 horas, eles vão se transmitir novamente após 180 horas. A cada 24 horas eu tenho um dia. Então, se eu dividir 180 horas por 24, dá 168 horas, que corresponde a 7 dias. E sobram 2 horas, 12 horas. Portanto, 7 horas e 12 horas. Letra C. Acertou? Parabéns. Questão número 15. Questão simples de média aritmética simples. Um atleta registrou seu tempo em minutos em 5 treinos. 49 minutos, 58 minutos, 38 minutos, 50 minutos, 46 minutos, 52 minutos. Qual é o tempo médio? Para calcular o tempo médio, somamos os 5 tempos, dividimos por 5. 49 mais 38 mais 50 mais 46 mais 52 dá 235. 235, desculpa pessoal, caiu o microfone. 235 dividido por 5, eu encontro exatamente o tempo médio desse atleta, que é 47 minutos. Letra A. 5 questões da banca Inepam. Questões clássicas da banca Inepam, sem problema nenhum. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo notificações das novas videoaulas do canal. E se você gostou, deixa aquele like para ajudar o meu canal. E se você está estudando para concursos públicos da banca Inepam, cliquem na playlist Banca Inepam. O link está na descrição desta videoaula. Agradecemos a colaboração da amiga que enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Colaborem com o meu canal enviando questões de matemática e de raciocínio lógico e, se possível, enviem as provas completas com todos os conteúdos. Gostaram? Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos, colaborando com o meu canal. Ou então, se você tem possibilidades, utilize a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos
e até as próximas videoaulas. Questão número 15. Questão clássica de aumentos sucessivos, sempre aparecendo em concursos públicos de todas as bancas. Em um país afetado por guerra, o preço de um item essencial sofreu 2 aumentos consecutivos. Primeiro de 20% e meses depois 25%. Atenção, não é 45% acumulado, é aumento sobre aumento. Vai dar mais de 45%. Após esses aumentos, o preço passou a ser R$ 381. Qual é o preço inicial do produto? Vamos calcular o aumento acumulado em porcentagem. 120% vezes 125%, ou seja, aumento de 20%, 120%. Aumento de 25%, 125%. Portanto, 2 aumentos consecutivos de 20% e 25% é equivalente a um único aumento de quanto? 120%, que é 1,20, vezes 150%, 125, desculpa pessoal, aqui é 125, errinho do professor. Multiplicando isso aqui, dá 1,5 do preço inicial, ou seja, X, 50%. Então, se o produto passou a custar R$ 381, o preço sem os 2 aumentos vai ser menor. Veja, se eu chamei de X, 1,5x é igual a 381. Portanto, o valor do produto inicial sem o aumento, R$ 381 dividido por 1,5, que dá exatamente R$ 254. Letra D. Acertou, parabéns. Obrigado, Marilei, pelo envio das questões. Gostaram? Façam suas inscrições no meu canal. Ativem o sininho para que vocês continuem recebendo notificações das novas videoaulas do canal. E se você gostou desta videoaula e também das outras videoaulas, deem um like. Isso é muito importante para o meu canal. E vocês que estão estudando para concursos da banca INEPAM, continuem no canal e cliquem na playlist Banca INEPAM. O link está na descrição dessa videoaula. Colaborem com o canal do professor Catian, enviando sugestões de questões, enviando provas aplicadas pelas bancas, compartilhando as videoaulas do canal ou utilizando a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Questão número 15. Um dado especial possui 12 faces numeradas de 1 a 12. Ao lançá-lo, qual a probabilidade de obter um número múltiplo de 3? Nós temos aqui uma questão de probabilidade simples. Probabilidade de um evento são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos possíveis, faces 1 a 12. Então, 12 possibilidades. 12 casos possíveis. Faces múltiplo de 3 é 3, 6, 9, 12. 4. Portanto, a probabilidade de aparecer um número múltiplo de 3 é 4 múltiplos de 3 dividido por 12, que é o total. Simplificando a fração por 4, nós temos exatamente 1/3. Letra D. 5 questões da banca INEPAM. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ativem o sininho, dê um like, continue no canal, cliquem na playlist Banca INEPAM. O link encontra-se na descrição desta videoaula.
prova realizada pela banca INEPAM, Câmara Municipal de Campo Paulista. Um grande abraço, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos e, se possível, colabore utilizando a chave Pix.